Shalom Ubrahá. Nossa Parashá nos conta muitos assuntos interessantes. E entre um desses assuntos está um problema familiar de Moshe Rabbeinu, uma coisa muito interessante mesmo. Nossa Parashá, Be'alotcha, o nome dela se refere a Aaron Cohen, quando ele vai acender as velas da menorá. E no final da Parashá aparece o maior problema de Shalom Bait possível e imaginável. Moshe Rabbeinu, o maior de todos os profetas, está com problema com a mulher. E uma coisa interessante, vamos voltar um pouco na nossa história. A Leia, que era a nossa terceira matriarca, uma das nossas terceiras matriarcas, né, que teve a Rachel também, ela teve os principais filhos, que desses filhos, o do Levi, saiu a tribo de Levi, saíram os Kohanim, e o Yehudá, que dele sai o rei David, e o Mashiach futuramente, que é o filho do rei David. E a Leá, o que ela alegou? Por que ela chegou a toda essa... Por que ela teve todo esse mérito, sendo que o principal para as nossas matriarcas eram esses filhos? E ela teve 6 filhos. A Rachel, que era a esposa que Jacob amava, teve 2. Os 2 filhos da Rachel, o Yosef deu origem a 2 tribos, Efraim e Menashe, que estão na lista das nossas 10 tribos perdidas, e o Benjamim, que é uma microtribo. É uma tribuzinha pequenininha por causa de um caso que eles tiveram lá, uma guerra civil. Todo mundo conhece a história, Pilegesh Bagivah, e ficou uma microtribo. Sobraram 600 sobreviventes dessa tribo de Benjamim, e eles se casaram com mulheres das outras tribos. Ficou uma microtribo. Então, hoje nós somos chamados de judeus porque nós somos consequência do exílio da Judeia. Ou seja, o nosso povo foi levado para Babilônia pelo Nebuzaradã. É o exílio da Judeia. As 10 tribos perdidas estão até hoje perdidas, por isso nós somos chamados de judeus. E, em outras palavras, a Leá falou explicitamente: o Hashem viu que o meu marido me odeia, e por isso ele me deu mais um filho. E assim, isso explicitamente, depoimento da Leá na Torá, Sefer Bereshit, Pentateuco, o primeiro livro, o livro traduzido como Gênesis. Depoimento dela. Ela não falou por causa que ela foi dedicada, empenhada, por causa que ela foi uma santa, por causa de nada. Ela podia ter se comportado de qualquer maneira, Deus me livre. Mas pelo fato de o marido dela ter odiado ela, por isso Hashem deu para ela esses filhos. Não só que deu para ela muitos filhos, mas deu para ela os filhos principais. E vamos agora analisar profundamente. Yaakov com certeza não odiou ela, mas o fato de ele não ter tido por ela o mesmo amor que ele teve pela Rachel, com certeza ele cumpriu o mandamento divino de amar o próximo como a si mesmo, com ela também. A gente reza para que a guerra de Israel termine, mas em primeiro lugar tem que rezar para que dentro de casa, quem está mais próximo a gente, que não tenha uma guerra dentro de casa. Então o Yaakov explicitamente não odiava ela, mas ela sentiu como esposa
que o amor que ele deveria dar a ela deveria ser com mais do que o que ele deu. Então ela se sentiu odiada. Não é que ela foi odiada de verdade. O fato de ela se sentir odiada já deu a ela o direito de receber de Hashem uma mega indenização que toda aquela geração, o trabalho dela era que essas nossas matriarcas trouxessem os filhos que dariam origem às tribos de Israel. Esse era o trabalho principal deles. E quem teve o mérito de fazer mais do que todos foi a Leá. E qual foi o mérito dela? Que ela não recebeu uma afeição do marido, ela não recebeu amor do marido de acordo com o que ela achava que ele deveria amar ela, a ponto de ela se sentir odiada. Mesmo que isso foi mais um sentimento dela, mas já foi o suficiente para a gente indenizar ela. Então a gente vai agora para o final da nossa parashá. Duas pessoas, Eldad e Meidad, eles profetizam no acampamento. O que eles estão profetizando? Que Moshe Rabbeinu vai falecer no deserto e o Josué, ele vai levar o povo para a terra de Israel, para a terra prometida. E eles estavam profetizando. A Tzipora, a esposa de Moshe Rabbeinu, quando ela ouve isso, que eles estão profetizando esse assunto, ela não fala, uau, que pena, né? Mesmo que o meu marido já está com 120 anos de idade, pena que ele não vai continuar, não vai viver até os 140 e até pelo menos os 134, que a terra de Israel levou 7 anos para ser conquistada e 7 anos para ser dividida. Então ela podia falar, pena que meu marido não vai viver como o nosso patriarca Yaakov, ou como o Avraham, Yitzhak e Yaakov, que viveram todos mais do que 130. Então porque no lugar disso, o que ela falou? Coitadas das esposas deles. Agora elas não vão mais ter marido em casa. Eles ficaram profetas, eles não vão mais dormir com mulher. O que acontece na prática? Assim, todo esse assunto de relacionamento entre marido e mulher é uma obrigação da Torá. Ou seja, o marido é obrigado a dormir com a mulher. A pessoa não se casa porque ele está procurando uma irmã, ele está procurando uma mãe, ele está procurando uma filha. A pessoa se casa porque ele vai ter uma esposa. Então, parte disso é a relação íntima. Então, ele é obrigado a dormir com ela. O profeta, que ele está representando a vontade divina nesse mundo, ele está profetizando as ordens divinas, vamos dizer, a vontade divina. E uma dessas ordens é o mandamento de o homem ser obrigado a ter uma relação íntima com a esposa. E desde o começo do mundo, e independente disso, se eles vão ter filhos ou não, independente disso, se eles estão numa idade que dá para ter filhos ou não, como era o caso da Tzipora. A idade dela já, a idade de Moshe e da Tzipora, com certeza ela não iria ter mais filhos. Mas o que ela reclamou, que olha, desde que o meu marido se tornou o maior de todos os profetas, ele não dormiu mais comigo. Qual era o motivo para isso? O motivo foi um motivo técnico. Ou seja, com certeza, Moshe Rabbeinu, ele ensinou todo mundo, ele entregou a Torá, e ele ensinou todo mundo que o marido tem que dormir com a mulher. Então, por que ele próprio não foi o exemplo disso? Porque na hora que Hashem, Deus se revelava, me fala assim, algum outro caso que Deus falou com alguém, pega na história, um caso que Deus falou com alguém.
geralmente tiveram assim revelações, mas não desse nível, vamos dizer assim. Então, as revelações dos outros profetas, elas eram de um nível mais baixo. Mas uma revelação desse nível, que o próprio Deus se revela para Moshe Rabbeinu, esse nível de revelação ninguém teve. Só que a Miriam e Aaron, eles não pensaram nisso. Eles falaram, olha, Miriam falou, eu sou uma profetisa. E ela se sentiu que ela é uma profetisa, tanto quanto ele é um profeta, ela é uma profetisa. Aaron era um profeta também. E não só, mas ela, quando o pai dela se separou da mãe, porque o faraó decretou que toda criança que nascer vai ser jogada no rio, todos os judeus da época, eles seguiram o exemplo do pai dela, do Amram, e se separaram das esposas até terminar esse decreto, mas não tinha um prazo para o decreto terminar. Então a Miriam, ela falou para o pai dela, você é pior do que o faraó, porque o faraó, ele decretou contra os meninos, e você, por causa de você, também as meninas não vão nascer. Aí ele pegou, casou de novo com a Yocheved, e casou de novo com a esposa dele, e teve o Moshe. Quer dizer que Moshe, ele nasceu por causa que a Miriam, ela resolveu o problema deixando o baita do pai dela, por isso que nasceu o Moshe Rabbeinu, só para vocês terem uma ideia. E agora, novamente, ela vai resolver um problema. E resolver um problemão. E qual é o problema? Que a Tzipora está alegando que não é bom a pessoa ser esposa de um profeta, porque ele não vai poder dormir com ela. E o que Miriam e Aaron estão alegando, que eles também são profetas e que eles têm tempo para dormir com a esposa, com o marido, cada um E aí acontece, Moshe Rabbeinu, a Torá nessa hora testemunha que ele é o mais humilde de todos os homens. Precisou chegar nessa hora, quer dizer, até agora tivemos 1000 casos assim, de 1000 exemplos, e nenhum desses 1000 exemplos a Torá testemunhou isso. Agora, nesse caso, a Torá testemunha que Moshe Rabbeinu é o mais humilde de todos os homens. Por quê? Olha a provocação que fizeram para ele. Olha a situação que ele está. Ele é obrigado a se manter puro, porque a revelação divina não tem horário para acontecer. E na hora que a revelação divina acontece, aí a pessoa tem que estar puro para receber a profecia, para receber a revelação divina. E o que aconteceu nesse caso? Depois que eles falaram, fizeram lá uma, eu não sei como se fala isso em português, só um minuto, encontrar uma palavra, um DR, eles fizeram um DR, uma discussão de relacionamento com Moshe, e caíram matando em cima dele, vamos dizer assim, imagina assim, alguém te fala, olha, você está maltratando a sua mulher, você não sabe educar suas crianças, imagina, te fazem uma reunião familiar, te convidam, e todo mundo te falando isso. E Moshe não respondeu, Moshe não falou, não entra na minha vida, não vem me dar... Moshe não respondeu. E aí acontece a revelação divina, e na hora que a revelação divina acontece, a Miriam e Aaron, eles têm que correr para o mikve, porque e isso era o exemplo da coisa aqui.
que eles não estavam puros por causa que eles tinham tido uma relação, ela com o marido dela e ele com o marido, com a esposa dele. Aí eles tinham que correr para o mikve, para mergulhar na água para se purificar. E aí já começa aí, quer dizer que eles já começam a ver que realmente Moshe Rabbeinu tem que estar puro o tempo todo, porque a qualquer momento Hashem, Deus se revela para ele. Agora, a segunda coisa, que a Torá usa uma palavra que eles, Miriam e Aaron, conversaram com Moshe em relação à mulher Cushit. Essa palavra Cushit, nós sabemos assim que tem dois significados para isso na Torá. Ou seja, que na Torá, a Torá concorda que Cush é como se você falar hoje, alguém é japonês, então quer dizer que ele tem um olho puxado. Alguém é chinês, quer dizer que ele tem um olho puxado. Alguém é Cush é como você falar, alguém é do Congo, alguém é da Angola, de Moçambique, então quer dizer que ele é uma pessoa com a pele da cor daquele país. Então os midianitas, eles eram os afro-ascendentes, eles não eram afrodescendentes. Os midianitas, eles eram pessoas escuras, e o Midian, o Cush e o Mitzrayim, eles eram então três povos, que era o Midian. Então a Tzipora era uma pessoa escura, o Cush era o outro povo que também era um povo escuro, e o Mitzrayim também era um povo escuro. Os egípcios de hoje, eles já são árabes, eles não são os egípcios que tinham antigamente. Aquele povo egípcio que tinha no passado, eles foram levados pelo rei da Assíria, e eles não são os mesmos egípcios que nós conhecemos. Ou seja, da mesma maneira que os assírios, eles levaram as nossas 10 tribos, eles levaram também aqueles egípcios antigos. Então hoje, se você vê no mapa do Oriente, da Ásia, você vê que na China tem chineses, no Paquistão tem árabes. Você sabe que aqueles árabes, eles chegaram até lá. Eles saíram da Península Arábica, eles chegaram até o Paquistão. Entre os árabes e os chineses tem a Índia, que eles são pessoas escuras e de cabelo liso, que bate com a aparência daqueles egípcios antigos. Os hindus, eles têm vacas sagradas e rios sagrados que batem com a religião dos egípcios antigos. Então, provavelmente, pode ser que a origem daquele povo na Índia eram aqueles egípcios antigos mesmo. A gente não tem como comprovar isso, mas tem tudo a ver. Então, na hora que a Miriam, ela usa essa palavra, que a Torá fala que ele pegou uma mulher Cushit. Então o Cushit está querendo dizer uma mulher de pele escura, e tem dois significados para isso. Um significado simples, assim, vamos falar assim. Vocês desculpam que essa aula é de São Caetano. Agradeço a Primarca pelo conserto do carro, muito obrigado. E essa aula está acontecendo entre São Caetano e o Butantã, o nosso Centro da Cultura Judaica. Então eu estou de GPS, e dessa vez o GPS não está falando, eu coloquei ele fala inglês, então eu não entendo muito mesmo. Então, consigo pegar um ônibus nos Estados Unidos, um metrô, mas assim, ele deve usar termos mais... Então já coloquei ele silencioso, mas estou tentando adivinhar o caminho aqui. Então desculpa que às vezes parece que eu não presto atenção assim. Então voltando para o caso da Isha Cushit.
use the right lane to exit right to Praca Professor Mario Autori. Tá em inglês, também tá mais 300 meters, eles trocam T por D, uma pronúncia assim um pouco difícil, então no lugar de falar meters, falam meters, e de qualquer maneira a gente como judeu não é obrigado a saber inglês, né? A gente reza em hebraico clássico, a gente estuda a Torá em hebraico aramaico, então hebraico aramaico eu já sei. O inglês não é o fim do mundo, não é o fim do mundo se eu não souber. Dá para me virar um pouco mais. Agora, em outras palavras, vamos continuar nas... Ai, errei, mas... mas... Errei. Agora, ela está calculando de novo. Vamos lá. Errei, mas não tem problema. A gente, de qualquer maneira, a aula vai ficar mais longa agora com esse erro. E o que a gente vai fazer? Assim, tentar analisar por que a Torá usa essa linguagem kushit. Por que a Torá tem que falar que a Tzipora era morena e que eles estão conversando com Moshe em relação a isso. Então, diz a Rashi, ele dá uma explicação. Ele fala assim, a pessoa era um costume, a linguagem da Torá, que a Torá está usando a linguagem da época, era que a pessoa costumava, quando tinha uma criança muito bonita, falar que, olha, a minha criança é kushit. É tipo assim, ela é da Uganda, ela é tipo da Tanzânia. É tipo assim, por que falar isso? Era uma expressão da época, para não ter Ainará. Então ela falava, é assim para ocultar do mal olhado. Então o Rashi diz que isso é a prova de que ela era muito linda, a Tzipora. Por causa que ela era muito linda, a Torá usa a linguagem das pessoas antigas, que quando alguém é muito lindo, aí você usa essa expressão. Outra explicação para isso é em relação ao fato de ela ter de ela ser de Midian. Agora, o que a gente vai aprender aqui, não importa se eles estão falando bem dela, se eles estão falando mal dela. O que acontece é que quando a revelação divina acontece, a Miriam, ela recebe uma negatzarat. Essa negatzarat é uma mancha, e por causa que está escrito que a Miriam ela ficou branca como neve, que era uma mancha branca, então os padres antigos, quando eles traduziram a Torá para as línguas europeias, eles traduziram isso como lepra. Não é lepra, é um assunto espiritual, é uma manifestação espiritual que acontece quando a pessoa fala uma lashon hará, ele separa entre marido e mulher. Então Hashem faz essa manifestação espiritual que essa pessoa tem que se separar de todo mundo. Então Miriam foi separada por 7 dias do acampamento, do nosso acampamento. E para mostrar que até a Miriam, que ela salvou a vida de Moshe Rabbeinu, quando ele era um nenezinho, ele estava lá, a mãe dele tinha colocado ele no barquinho, lá na cestinha, e ela foi aquela que se dedicou e se empenhou. Ela foi atrás dele para ver o que ia acontecer, no que ela poderia ajudar. Quando a filha do faraó pegou ele, ela falou, olha, eu vou trazer uma mulher judia para dar de mamar para ele, e tudo mais. E, continuação, a própria Miriam, que é a pessoa que mais quer o bem de Moshe Rabbeinu, por ter entrado na vida dele, vamos dizer assim, ela ficou Metzorat. Recebeu essa mancha lá de cima que simboliza que está publicando para o mundo inteiro que ela fez uma intriga. E a intriga pela Torá é uma coisa muito grave, porque sendo que o mundo de cima é união
E o mundo de baixo, tipo a Sitra Achara, é a desunião. Ou seja, você coloca um osso entre 10 cachorros. Cada cachorro vai puxar o osso para si próprio. Nenhum cachorro vai oferecer o osso para o outro. Então, quanto mais animal a coisa, mais desunião existe. Ou seja, mais cada um quer para si próprio. Então, por causa que a Sitra Achara, ela é desunião, a pessoa que causa desunião, ela tá mais Sitra Achara, mais lado ruim do que o lado ruim. O lado ruim é a desunião. Você fazendo com que uma coisa boa se torne uma coisa ruim é pior do que a coisa que já era ruim antes. Porque, imagina, a pessoa não tem dinheiro, é ruim, ele precisa comprar alguma coisa, ele não tem como. Agora alguém dá para ele uma nota de 100 reais e ele rasga picadinho. Aí vai ser pior. Porque antes ele não tinha. Mas agora que ele tinha, ele rasgou, aí é pior. Isso é um exemplo. Então, por isso você sabe, se a pessoa é uma pessoa normal, uma pessoa que não é normal, se ele faz uma coisa dessas. Então, existia união entre o marido e a mulher. A mulher fez um comentário e acabou. Então deixa ela fazer o comentário dela. Você vê pela Torá que a esposa de Moshe, a Tzipora, ela não recebeu castigo nenhum pelo comentário que ela fez. Quer dizer assim, ela falou, coitadas das esposas desses novos profetas, que eles não vão dormir com a mulher. Então não recomendo se casar com o profeta. Tipo, ela está falando assim, olha, não seja esposa de rabino que ele não vai ter tempo para você. Tipo uma coisa assim nos padrões de hoje. Ela está falando nisso. Isso é a prova de que o rabino tem tempo para a esposa assim. Vamos ver. Oi, mami. Oi, Victor. Oba! E aí, novidades, estava falando, estou dando uma aula aqui, estou falando, olha, que a Tzipora alegou que as esposas dos profetas vão sofrer porque o marido não vai ter tempo para ela. Mas agora a esposa de rabino não sofre, né? Você é testemunha. Oi, bem. Tá, não, eu quase, eu ia avisar, mas aí eu comecei a dar a aula, mas eu já ligo para avisar então, daqui a pouquinho. Tá bom? Eu tô aqui, tô dando uma aula e tô na Avenida dos Bandeirantes e tô dando aula. Tô sozinho no carro, não tem mais ninguém, só eu. Tá bom? Eu já te ligo mais tarde, tá? Hello? Hello? Então vamos em frente. Continuando a nossa aula. Então, a Tzipora, o que ela alegou, o que ela está falando de mal? Ela está falando assim, Moshe se tornou um profeta. Ele, quando ela conheceu ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa que sabia muita Torá, mas não estava nesse nível de Hashem falar com ele. E agora que Hashem fala com ele, ele já não dorme mais com a mulher. Então, porque ele tem medo que a revelação divina vai acontecer, ele vai estar impuro. E aí ele vai atrasar a revelação divina, tipo, ele vai atrasar a profecia. Quer dizer, Hashem vai esperar até ele ir para o mikve e sair, até ele dar um mergulho na fonte e voltar. Mas esse atraso não é uma coisa positiva. Ou seja, o próprio Deus se revela para ele, tem que esperar, não é uma coisa positiva. E por causa disso, Moshe Rabbeinu não tinha o que fazer, e ela só deu a dica, ela falou, olha, essa é a situação, você é mulher de profeta, você sofre. Então ela não recebeu absolutamente castigo nenhum por causa disso. Quem recebeu castigo
foi a Miriam que entrou na vida dele. Foi o Aaron que Aaron não podia receber esse castigo porque ele era o Cohen, então ele não podia ficar impuro. Mas o fato de Miriam ter recebido um castigo já mostra que Aaron também deveria receber, mas não recebeu por causa de motivos técnicos. Então, na prática, ficou assim. Quando a gente está falando aqui explicitamente sobre um assunto entre marido e mulher, a mulher falou alguma coisa do marido, olha, a Tzipora não recebeu absolutamente castigo nenhum por causa disso. As pessoas que entraram para ajudar receberam castigo. Então o que a gente aprende da Torá? Receita da Torá. Mais tzadeket do que a Miriam, mais profetiza do que a Miriam, mais santa do que a Miriam, mais tzadik do que Aaron, mais santo do que Aaron. E a Tzipora falando mal de quem? Do maior de todos os profetas, que é o marido dela. No lugar de dar um apoio para o marido, ela faz uma propaganda dessas. E quem recebe o castigo? Quem entrou para ajudar. E daqui a gente aprende que a pessoa que entra na vida do outro, a pessoa que faz a intriga, a pessoa que dá projeção, nesse caso, a Tzipora falou o que ela falou, e todo mundo ia falar, tá bom, coitada, o marido dela tá o dia inteiro ensinando Torá, ele não tem tempo para ela, tá bom, coitada de verdade. Mas na hora que entrou a Miriam e o Aaron para consertar, eles deram uma projeção nisso. Então o que acontece é que muitas vezes, quando tem um problema entre marido e mulher, o problema é pequenininho. Na hora que as pessoas se envolvem, aí Deus me livre, já o problema se torna uma coisa maior, já tem uma projeção. E agora, eu com o GPS aqui, mas vamos, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Então assim, conclusão, que a gente aprende dessa parte da Parashá. Mulher falou do marido, não faz projeção, não projeta isso, não coloca no Facebook, não coloca no Instagram, não coloca nos grupos do WhatsApp. Mulher falou alguma coisa do marido, você fala, coitada, ela está sofrendo, no mérito disso, Hashem vai dar para ela muito de tudo. Como no caso da Leá, que Hashem deu para ela sofreu, Hashem deu para ela tudo de bom. Ela não teria o mérito sozinha de ser a tataravó do rei Davi, do Mashiach. Ela não teria o mérito sozinha de ser a tataravó da tribo de Levi, que são os professores de Torá do nosso povo. Ela não teria o mérito sozinha de ser a tataravó dos Kohanim, dos sacerdotes do nosso povo. Ela não teria o mérito de ter aqueles 6 filhos. Então, se a Rachel teve 2, que a Rachel era a mulher querida, então pode ser que ela teria que ter um só, ou até nenhum. E aí, por causa que ela se sentiu odiada, Hashem indenizou ela. Hashem não falou para ela, o que você está falando, que o seu marido te odeia, o que você está sentindo isso, você está fazendo erro de avaliação, ele ama o próximo como a si mesmo, ele te ama também. Hashem não falou isso para ela. Hashem falou, coitada, você está sofrendo, então agora você já não vai mais ter motivo para sofrer. Você não teria o mérito de ser a tataravó da tribo de Judá, da tribo de Levi, dos Kohanim, e agora você vai ser. Olha só o que Hashem deu para ela. Então Hashem não falou você está errado alguma coisa. Falou, de verdade, você está sofrendo, então você merece uma indenização. Então com a Tzipora aconteceria igual, aconteceria a mesma coisa. Ou seja, ela falou que ela, coitada,
coitada das mulheres dos profetas, porque ela é uma mulher de profeta e ela é uma coitada, então a consequência disso seria que Hashem indenizaria ela pelo que ela está sofrendo. Agora, na hora que a Miriam e o Aaron entraram, e aí o assunto já se tornou público, e aí já virou uma intriga, e aí eles ganharam castigo. Quer dizer que a única pessoa que saiu prejudicada dessa história, Tzipora continua na opinião dela, de que mulher que casa com profeta sofre. O Moshe Rabbeinu continuou tendo que manter a pureza para receber a revelação divina, para não atrasar, para não deixar Deus esperando. E quem ganhou o castigo foi quem se meteu nesse assunto. Então aqui a gente aprende explicitamente da Parashá que se tem um problema entre marido e mulher, pega leve. Ela vai te falar tudo que o meu marido não presta, não presta, não presta, não presta. Você não precisa falar. Você fala, olha, com certeza Hashem vai te indenizar, com certeza Deus vai te compensar tudo que você está sofrendo por causa do seu marido. Deus vai te compensar. Isso que você tem que falar para ela. Mas nunca falar, olha, Deus me livre, é proibido fazer o que ele está te fazendo. O que a gente pode fazer? Aonde você pode ir? Então a Miriam, ela falou para Moshe, você tem que mudar o seu Seder Yom, tipo o seu cotidiano, a sua rotina. A Moshe não podia. Então tem casos assim, tem casos que não tem o que fazer. Então, se a mulher te reclama, você fala, Hashem vai te indenizar, Hashem vai te ajudar. O que você está sofrendo, Hashem vai te compensar. Isso é o que tem que ser feito. Nada mais do que isso. E se você entra para se meter no assunto, aí Deus me livre. Não quero, vamos dizer assim. Agora eu acho que eu errei de novo, mas não sei. O GPS, não foi feito ainda um GPS que conseguisse me salvar de um erro. Ai. De qualquer maneira, isso é por causa, é para que a nossa aula seja um pouco mais detalhada. Então, assim, conclusão: tem problema entre marido e mulher? A mulher está te reclamando que o marido está maltratando ela. Fala para ela, então Hashem vai te indenizar. Deus vai te dar agora muita coisa boa para compensar para você. Você entra para consertar, fica pior. E Deus me livre, quanto mais se você der para ela conselhos de se divorciar ou qualquer coisa assim, que aí você está destruindo uma família. E o que a gente pode fazer? Existe isso. Na Torá não existiu que a Leá, ela se sentiu odiada a vida inteira. Existiu. No fim, quem foi enterrada com Yaakov no Merat HaMachpelah foi a Leá. Depois que a Rachel faleceu, o Yaakov ele poderia ir morar ele poderia ir morar na tenda da Leá. Aí ele foi morar na tenda da Bilá, que era a escrava da Rachel, e ele não foi para a tenda da Leá, quer dizer, ele tinha medo dela, Deus me livre. A Leá, ela era o aspecto feminino do Esav. E agora eu vou fazer uma coisa assim, sendo que esse é o lugar que eu mais me perco. Vamos só se terminar a aula de uma maneira, só fazer a conclusão. E a conclusão é: existe um marido que ele não dá a devida atenção para a mulher. Quem tem que consertar isso não é a pessoa que ouve a mulher reclamando. E a pessoa que ouve a mulher reclamando, ela só consegue estragar, ela não consegue consertar. Então, se você ouve uma mulher reclamando do marido,
fala para ela que Hashem vai indenizar ela, Deus vai dar para ela muita coisa boa para compensar isso que ela está sofrendo. Isso é o que a gente aprende da nossa Parashá. A Parashá diz que Moshe Rabbeinu era o mais humilde de todos os homens da face da terra. Então fizeram para ele um DR de família, e ele não respondeu. Quer dizer, então a gente aprende daqui que quando alguém se mete na sua vida, também não precisa falar, olha, não me dá conselhos, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer na minha casa e não me ensina como educar meus filhos. Ouve, continua fazendo o que você está fazendo, ouve o DR, ouve todas as sugestões, mas você não é obrigado a fazer o que estão te sugerindo. Mas não é bonito se você brigar com quem está te dando a sugestão, porque a pessoa que está dando a sugestão, ela acha que dessa maneira ela está ajudando, ela está te prejudicando, mas ela acha que ela está querendo te ajudar. Então simplesmente Moshe Rabbeinu, o que ele fez, ele sabia que a Miriam e o Aaron, eles queriam o bem dele, e por isso eles acharam que dessa maneira eles conseguem ajudar. Então, conclusão: uma mulher reclama do marido, fala para ela, olha, você está sofrendo, eu acredito sim que você está sofrendo, você está me falando que você está sofrendo, eu não acho que é uma psicopatia, eu não acho que você está imaginando coisas que não estão acontecendo, mas uma coisa você tem que saber: um dos 13 princípios da fé judaica é que Deus existe e que Deus está vendo o seu sofrimento, por isso Ele vai te compensar, Ele vai te indenizar infinitamente, imensamente pelo que você está sofrendo, e muitas coisas que você não teria se você não estivesse sofrendo, você vai ter agora porque você está sofrendo. Muitas coisas que você não seria a pessoa adequada para ter isso quando você não estava sofrendo, agora que você está sofrendo, você vai ganhar isso. Agora, essa é a primeira coisa. Segunda coisa: se alguém se mete na sua vida, não responde. Essas são as duas coisas que a gente aprende dessa parte, desse final da Parashá. Moshe Rabbeinu não respondeu. A Tzipora reclamou. Direito da mulher reclamar, ela não recebeu nenhum castigo por ter reclamado. A pessoa que entrou na vida dela, Miriam, por mais tzedeket que fosse, recebeu um castigo. E Moshe Rabbeinu ficou quieto. Moshe Rabbeinu entraram na vida dele e ele não reclamou, ele não respondeu, ele continuou fazendo o que ele precisava fazer, mas ele não se revoltou, não reclamou. Então a Torá constata que Moshe Rabbeinu é o mais humilde de todos os homens por causa disso. Quer dizer, humildade não é que alguém te dá uma bronca e você é obrigado a obedecer. Humildade é você fazer a vontade divina. Você tem que falar: quem sou eu para não fazer a vontade divina? Então, se o próprio Deus vai se revelar para mim, como Ele não se revelou para ninguém, eu vou deixar Ele esperando? Não posso deixar Ele esperando. Então, quem sou eu para não fazer a vontade divina? Humildade não é você abaixar a cabeça e falar: tá bom, vocês estão mandando, eu vou obedecer, manda em mim que eu obedeço. Isso não é humildade. Humildade é em relação a Deus. Você tem que falar: olha, quem sou eu para não fazer o que Deus está pedindo? Tá bom, então vamos terminar aqui a nossa aula. Gente, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlacha, briut, panasá bechefa. E muita alegria, muito shalom bait. Agora eu vou acrescentar muito shalom bait em toda a aula. Muito, muito, muito shalom bait. Ve kol tov.